Boa noite, meus irmãos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com você, também com a sua família. Abra comigo em Efésios, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 16 até o verso de número 19. Efésios 3, 16 a 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração pela mensagem. Senhor, nós oramos, gratos pelo momento de louvor, de adoração que tivemos, porque sabemos que o Senhor já fala ao nosso coração. O Espírito sonda o nosso coração quando cantamos e nos faz perceber as verdades que existem por trás daquilo que cantamos. Ao cantarmos e ao ouvirmos esse louvor, somos certamente transportados à fonte das águas vivas, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedimos que a nossa sede da alma seja saciada mais uma vez na reflexão da Tua palavra, ó Deus. Teu Santo Espírito age em nós, mente e coração, atuando em mim que falo, atuando em quem ouve, para que sejamos todos edificados e alicerçados em Cristo Jesus, e que esse amor incompreensível de Deus, de Jesus na cruz, domine o nosso coração e traga a nós o brilho e a cor da vida, que é a plenitude de Deus em nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A gente começou na semana passada uma série. Daqui a pouco aparece a série ali, fiquem tranquilos. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens, e a série se chama A Vida em Cores, Respostas de Deus para os Dias Cinzentos. A Vida em Cores, Respostas de Deus para os Dias Cinzentos. Nós começamos a nossa meditação na vida de um profeta. Talvez vocês se lembrem, quem estava aqui na semana passada, nós falamos acerca da vida do profeta Elias, que num dado momento da sua vida, Elias foi acometido por um dia cinzento, em que ele perdeu o sentido daquilo que ele fazia. Ele perdeu o sentido da vida, ele perdeu o propósito daquilo que ele fazia. E olha que Elias nem era alguém depressivo. Elias era alguém cheio de força, cheio de vigor, cheio de energia, cheio de vida, lutava contra todo mundo. De repente, Elias cai, foge, corre 180 quilômetros de distância para ver que ninguém encontre ele. Deita embaixo de uma árvore e pede a morte. Você fala assim: o que está acontecendo, Elias? O que aconteceu com você? E aí vem um anjo, ainda dá comida para ele, ele dá aquela respirada, corre para uma caverna e fala assim: Elias, eu não estou te entendendo. O que está acontecendo com você, Elias? Aí ele começa a desabafar com Deus. Não, mas só eu fiquei também, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que eu lutei contra 850, mas os profetas também fizeram esse tipo de coisa. Eu não sou melhor do que ninguém. Ele foi tomado por um dia cinzento, porque simplesmente ele percebeu que a luta que ele tinha seria constante. Ele não ia parar de lutar em momento algum. Elias ia lutar enquanto ele existisse. Elias percebeu que ele acabou de lutar contra 850, e na semana que vem Jezabel estava mandando mais 500, e depois que ele matasse os 500, talvez ela mandasse outros 500, e outros, e outros. E ele fala o seguinte: melhor eu morrer mesmo, porque isso aqui não vai acabar nunca, só tem eu, todo mundo já morreu, só fico eu. E ele então, aquele profeta cheio de vigor, vida, energia, ele simplesmente cai, como um dia cinzento. O que é o dia cinzento? Aquele dia em que a vida perde o brilho, em que a vida perde o sentido.
Nós dissemos na semana passada que é como se você começasse a assistir uma televisão em preto e branco. Você sabe que a televisão está ali. Você está vendo a televisão, você está vendo ali tudo acontecendo, mas está em preto e branco, está sem vida, está faltando alguma coisa. Aí você fala assim, não dá nem vontade de assistir esse negócio. Imagina você assistindo uma TV em preto e branco, de repente aparece a praia de Copacabana. Você fala assim, não quero nem ver, está sem cor. Você que conhece fala assim, não é isso aqui não, hein? A praia não é isso aqui não que eu estou vendo. O preto e branco, ele não reflete a vida que existe no negócio. E quando a vida perde esse sentido, esse prazer, essa alegria, é como se ela perdesse simplesmente as cores. E qual que é a raiz de tudo isso? O que é que leva tudo isso a acontecer com alguém como Elias? Crente como Elias ou crente como nós? E a resposta para tudo se resume em uma só palavra, que é a existência do pecado. O pecado trouxe os dias cinzentos para a história da humanidade. O homem foi feito para viver uma vida de plenitude de vida. Quando o homem foi criado, ele foi criado para existir na sua potencialidade de alegria, de prazer em Deus. E não haveria um dia cinzento sequer, se não houvesse a entrada do pecado. Os dias são todos cheios de cor, vida, brilho, energia, alegria. Mas o maldito pecado entrou. E ele conseguiu pegar várias cores e transformar tudo em preto e branco em alguns momentos. E aí nós estamos sujeitos a isso. A gente está vivendo, de repente a vida está alegre, realmente está tudo colorido, de repente você fala assim, você levanta e fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou indo trabalhar? Por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que falar com alguém? O que eu estou fazendo na minha vida? Simplesmente tudo perdeu sentido. A vida ficou cinza. É por causa do pecado. Pecado é tudo aquilo que nos faz ter os sentimentos contrários a Deus. Pecado é algo que habita dentro do ser humano e não fora dele, que nos faz desejar as coisas contrárias a Deus. O que a gente não sabe é que as coisas contrárias a Deus só trazem sofrimento e não alegria. E aí, entrando em nós, ele destruiu a harmonia que deveria haver dentro de nós. Porque o resultado do pecado é caos e desordem. O pecado traz caos e desordem. O pecado coloca tudo bagunçado. Então, aquele ser que Deus criou cheio de harmonia interna, aquele ser cujo coração estava ordenado para simplesmente amar a Deus e fazer a sua vontade, agora tem uma bagunça aqui dentro. Uma bagunça em que às vezes eu até quero fazer aquilo que agrada a Deus e nem consigo. Uma bagunça que às vezes eu não quero fazer realmente o que agrada a Deus. O pecado criou uma rebelião dentro do coração do ser humano, a ponto de criar uma barreira entre nós e Deus intransponível. O nosso pecado criou uma separação entre nós e o nosso Deus. Ficamos distantes de Deus. E se nós cantamos que Deus é a fonte da vida, como pode ter uma vida cheia de cores para quem está distante de Deus? É impossível. Por mais que você, veja bem, por mais que você me fale que não vive hoje dias cinzentos, por mais que você me fale isso, por mais que você fale, a minha vida é feliz sim, a minha vida é alegre, eu estou tudo em paz. Se você ainda não se aproximou da fonte da vida que é Jesus, você está assistindo em preto e branco e não sabe, viu? Você não sabe o que é a verdadeira vida colorida. Você não sabe o que é a plenitude da vida que poderia estar vivendo se você estivesse vivendo ao lado de Jesus. Não sabe. Nós crentes experimentamos a plenitude da vida em Deus. Nós experimentamos essa plenitude da vida em Deus. Mas às vezes caímos em dias cinzentos. Aquele que não é crente, ele pode viver dias levemente coloridos, mas não é aquela cor, sabe? Porque ele não sabe o que é a vida de verdade. O pecado causou essa separação, não sabe o que é a vida. Nós sabemos, e às vezes a gente cai no cinza. Tem gente que vive uma vida mais ou menos colorida,
E aí quando cai no cinza é para lascar, né? Vai lá embaixo. Só do lado da fonte da vida é que a gente pode encontrar uma vida em cores, de verdade. Porque dentro de nós, o pecado criou esses sentimentos contrários a Deus. Ganância, ciúme, inveja, soberba, orgulho. Todos esses sentimentos pecaminosos dentro de mim e de você são sentimentos que nos afastam da fonte da vida e nos fazem perder o brilho da vida. E fora de nós, o pecado ainda criou o caos da maldade. Você tem que conviver com aquilo de você e você precisa conviver com aquilo dentro de ruim fora de você. Se não bastassem os seus pecaminosos, ainda tem as pessoas possível que você escape de dias cinzentos se dentro de você tem algo que te leva para isso, fora também. Na hora que você harmoniza dentro, vem alguém fora e começa a te espivitar. Na hora que ninguém do lado de fora está te espivitando, dentro de você está desordenado. Como é que você não cai num dia cinzento, meu querido? Olha o caos e o estrago do pecado. E o estrago. Só está o vermelho. Não adianta mandar mensagem do amarelo. Eles já me mandaram 15 mensagens no retorno de vídeo. Eu acho que eu desisti, né? Tá certo. Tá aqui, filho. Vai no amarelo. Eu vou retomar de onde eu parei, com a empolgação que eu parei, que é para seguir a linha. Não dá para voltar com empolgação. Como é que eu falo falando o caos do pecado? Não vai acontecer. Simplesmente você sabe que o caos que o pecado criou te leva para um dia cinzento. Você sabe disso. Se você não sabe, eu estou te contando agora. O caos do pecado dentro e fora de você é o que te leva para esse lugar cinza. É a maldade de quem te importuna por fora. É a maldade que vem de dentro. Desordena tudo. Tira tudo do eixo. E aí nós percebemos na semana passada, nós terminamos a nossa mensagem, a nossa reflexão, dizendo que existe uma resposta certeira para os dias cinzentos. A resposta de Deus é uma pessoa, Jesus. A resposta de Deus não é te tirar do meio de uma provação. A resposta de Deus não é impedir que o dia cinzento chegue até você. A resposta de Deus é uma pessoa, Jesus, capaz de transformar o dia cinzento num dia colorido, de dentro para fora. Mesmo que haja maldade fora, mesmo que dentro de mim existam os sentimentos pecaminosos, agora podem ser dominados. E aí a gente deixou um gancho na última semana da seguinte pergunta: como que Jesus pode, de fato, transformar os meus dias cinzentos em dias coloridos? E hoje você vai pegar um baldinho de tinta junto comigo. Dessa tinta, ela é vermelha. Porque a primeira coisa, ou a primeira cor que Jesus vai jogar na sua vida é o vermelho. É o primeiro passo para você sair de um dia cinzento. É você entender que Jesus tem um pincel vermelho na mão, cheio de significado com aquilo que ele faz com esse vermelho. E é esse vermelho que pode começar a colorir toda a vida de novo. E nós acabamos de ler sobre isso. Projeta, por favor, o verso 18 e o verso 19 do capítulo 3 de Efésios. O 18, por favor. Esse aqui. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando eu te pergunto o seguinte, faz essa reflexão em alguns poucos segundos. Se eu te disser, pense palavras que se relacionem com a cor vermelha, você certamente vai pensar no amor. O amor é vermelho, a gente lembra do coração e do amor. Mas você também vai pensar na guerra. A guerra parece vermelha. E você também vai pensar no sangue, porque o sangue também é vermelho.
E aí, eu quero te contar que quando nós falamos acerca de Jesus, amor, guerra e sangue estão intimamente ligados. E amor, guerra e sangue, 3 palavras vermelhas, são a resposta para colorir o dia cinzento. A oração de Paulo, ela começa, e Paulo começa orando, mas ele atinge um ponto alto nessa oração, dizendo o seguinte: para que vocês experimentem a plenitude da vida em Deus. Essa é a oração de Paulo. Eu estou orando para que, diante de tudo que eu venho falando, vocês experimentem a plenitude da vida em Deus. O que é essa plenitude de Deus, na verdade, que Paulo fala aqui? Essa plenitude de Deus é, de fato, a vida mais colorida possível daquilo que nós estamos falando. Imagina a vida vivida na sua potencialidade máxima, de paz, alegria, de harmonia interna, de desejos colocados em prateleiras, e aqueles desejos maus, eles parecem controlados. Aqueles desejos bons e aqueles sentimentos bons, eles parecem fluindo dentro de você. Isso é a plenitude da vida em Deus. É a vida que todo mundo quer viver. Ou vai dizer que se você não pudesse arrancar a inveja de dentro de você, você não ia fazer isso? Se você pudesse viver somente com bondade, amor e paz, rodeando a sua vida, não é isso que você ia querer viver? Essa é a plenitude da vida em Deus. Paulo fala: eu estou orando para que vocês vivam toda essa vida na potencialidade máxima com que ela pode ser vivida. Mas para isso vocês precisam entender uma coisa. É o que está dizendo Paulo. Vocês precisam enxergar o amor de Jesus. E para enxergar o amor de Jesus, Paulo usa 2 palavras aqui, 2 conceitos. O primeiro, para que vocês entendam. E aí Paulo está falando de um assentimento intelectual do amor de Deus. Para que vocês compreendam intelectualmente aquilo que Cristo fez. Para que vocês saibam o que é o amor, como que se revelou esse amor de Jesus. Mas uma vez sabendo, entendendo, que vocês possam conhecer o amor de Jesus. De um lado, Paulo coloca a intelectualidade no amor. Do outro lado, Paulo coloca a experiência no amor. Conhecer intelectualmente o amor de Jesus, experimentar o amor de Jesus, é a resposta para a plenitude da vida em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não basta você conhecer o amor, você pode sentar comigo e me descrever exatamente tudo o que Jesus fez na cruz. Se você não viver esse amor, você não está vivendo a verdadeira vida. Da mesma forma, você pode até me dizer que vive alguma coisa, mas se o seu conhecimento é errado, você está vivendo uma coisa errada. Você precisa saber, você precisa viver, experimentar o amor de Jesus realmente na prática. Os dias cinzentos, eles vão trazer para nós abatimento, solidão, tristeza. Tudo isso encontra resposta no vermelho do amor de Jesus. Um amor que se demonstrou como guerra e como sangue. É tudo vermelho em Jesus. E eu quero que você olhe isso comigo. Porque a primeira coisa que eu quero que você olhe é justamente a compreensão do amor de Jesus. Olha só que Paulo usa uma linguagem aqui de arquitetura, não é? Você conheça a largura, comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Do que Paulo está falando? Vocês têm que conhecer a extensão do amor de Jesus. O que é a extensão do amor de Jesus? Até onde ele foi e até onde ele pode alcançar. Será que alguém fica de fora? Será que tem alguém que não pode ser alvo desse amor? Será que existe alguma coisa para a qual esse amor seja insuficiente? É isso que Paulo está se questionando. Vocês têm que conhecer a largura, a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Jesus, para que vocês não duvidem que esse amor é a resposta para quem não vive a plenitude de vida. Uma vez conhecendo toda a arquitetura do amor de Jesus, você vai perceber que não existe resposta
que não pode ser alcançada por esse amor. Não existe resposta fora desse amor. Uma vez que você conhece a arquitetura do amor de Deus. Mas para você entender a arquitetura do amor de Deus, a gente precisa começar a nossa história do começo. E eu vou ser breve. Mas eu preciso falar ela, senão você jamais vai entender qual é a largura, a profundidade, o comprimento e a altura do amor de Deus. O início da nossa história é justamente por onde a gente começou a nossa introdução, da nossa meditação de hoje. O início da nossa história é que Deus criou tudo bom e de repente o caos entrou. O caos chamado pecado entrou. E aí eu te pergunto, culpa de quem? Quem colocou o pecado dentro da criação de Deus? O homem, a culpa é nossa. Não foi Deus que jogou o pecado aqui, fomos nós representados em Adão. Fomos nós que escolhemos que o pecado entraria na história da humanidade. A gente se meteu nessa enrascada por culpa própria, com os próprios pés. A gente decidiu que a gente ia ficar nessa enrascada, nesse caos chamado pecado. E aí, entrando o pecado, desalinha tudo. E o pecado leva à condenação diante de Deus. Veja bem, Deus precisa de você para quê? Me fala uma coisa pela qual Deus precisa de você. Deus precisa de você para ser feliz? Óbvio que não. Deus precisa de você para ter uma companhia? Claro que não. Nós cremos na Trindade. Deus é um Deus trino. Ele já é a própria companhia dele mesmo. Deus não precisa de você para nada. Nada. E aí eu te pergunto, e se Deus fizesse o seguinte: vocês resolveram pecar, se vira. Qual seria a injustiça de Deus nisso? Nenhuma. Que dano Deus sofreria? Nenhum. Se ele quisesse, ele criava era outra terra, inclusive. Começava de novo, ele pode fazer o que quiser. Deus não sofreria exatamente nada de dano, ele não perderia nada. Porque Deus é completo em si mesmo, Deus é poderoso em si mesmo, Deus tem o amor em si mesmo, Ele não precisa de mim, de você para nada. Ele poderia ter feito o seguinte: infelizmente eu vou mandar todos vocês para o inferno, porque vocês acabaram de pecar. E Ele seria totalmente justo se Ele fizesse isso, porque Ele não precisa salvar a mim e você. Deus não tem nenhuma obrigação de me salvar ou de te salvar. Pecado é culpa sua, não é culpa de Deus. Por que ele fez isso então? Me dá uma razão pela qual Deus decidiu que ele iria salvar o homem. Amor. Só por causa do vermelho do amor. Não existe nenhuma outra motivação. Nenhuma outra. Ele não olhou e falou o seguinte: a Raíssa vai ser importante para mim, eu acho que eu vou... Não teve isso, filha. Não teve. A Yasmin, ela vai ser uma crente, eu tenho que salvar ela, senão eu não vou dar conta de viver sem ela. Não teve isso. Deus é Deus. Ele simplesmente decidiu amar. E aí quando você alinha a real gravidade do pecado, esse distanciamento de Deus, esse caos, com a verdadeira percepção do ser de Deus, perfeito, completo, você olha e fala o seguinte: qual é a largura e a profundidade desse amor? Não existe, né? Não tem altura, não tem profundidade, não tem comprimento capaz de medir o amor de Deus. É impossível que você meça esse amor como um todo, porque ele é imenso. Deus faz tudo exatamente porque Ele quis. E se hoje você senta aqui, se hoje você canta louvores a esse Deus, se hoje você declara que ama esse Deus, isso só aconteceu porque um dia Ele decidiu te amar primeiro. Senão nada disso estava acontecendo aqui. Senão estava todo mundo vivendo num puro caos e desordem lá fora. E Deus poderia estar lá no trono, plenamente feliz, vivendo lá. Porque Ele não precisa de botar ordem na casa. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Foi porque Ele te amou primeiro. E a demonstração, então, desse amor foi por meio da guerra, foi por meio do sangue. Projeta para mim, Tiago, por favor, Colossenses, capítulo 2, nos versos 13 a 15.
Vejam só o que Paulo diz sobre isso. Colossenses, capítulo 2, 3 a 15. Certeza que é esse? Colossenses 2, 13 a 15. Obrigado. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras que haveria de vir, somente até aí. Qual é o efeito mais drástico do pecado? Morte. O efeito mais pesado do pecado é que ele trouxe a morte. Mas a morte que ele trouxe não é essa morte que somente essa morte que nós estamos pensando de um fim de ciclo de existência. Isso é muito pouco. Na verdade, ele trouxe a morte espiritual, que é a completa indisposição do homem para com Deus. O homem se tornou verdadeiro inimigo de Deus, rebelde contra Deus, porque ele quer tomar as próprias rédeas da vida, ele quer viver do jeito dele. Nós somos assim. Nós queremos criar as próprias regras que ditem a nossa vida. Isso é morte espiritual. E essa morte espiritual termina com uma tal de morte eterna, uma condenação eterna. E aí o apóstolo Paulo vem e fala para a gente o seguinte: Deus removeu isso na cruz. Ele reverteu a morte espiritual, dando vida na cruz. Ele reverteu a morte eterna, mudando o status de condenado para um status de justificado, filho, amado, na cruz. Porque na cruz, toda a justiça de Deus foi satisfeita de uma vez por todas, quando alguém inocente, Jesus, decide voluntariamente se entregar por um que não é inocente, culpado, eu e você. E ele recebe a condenação que era nossa nos maiores tormentos que você pode imaginar. Esse é o preço do amor de Deus. Vejam que Deus não apenas decidiu nos amar, mas Ele decidiu viver aquilo que nós deveríamos viver. Uma morte sofrida, dolorosa, intensa na cruz, somente por amor. E Ele poderia ter parado a hora que Ele quisesse. Que diferença ia fazer para Deus se Ele descesse da cruz e seguisse a vida, se Jesus voltasse? Ele poderia fazer o que Ele quisesse, Ele continua sendo Jesus. Quais pregos de fato prendiam Jesus na cruz, se não eram os pregos do amor? E que outra cor descia da cruz, senão aquele sangue vermelho sendo derramado no meu lugar e no seu lugar? O vermelho é a cor mais poderosa de Deus para nós, porque é a cor de amor, é a cor de sangue. E Paulo ainda fala que é a cor da guerra, porque ele fala que ali na cruz despojou os principados e potestades. O que é despojar? É quando você vence uma guerra, você vai lá e pega o que sobrou do inimigo. Justamente porque nós estávamos na mão ou nas mãos do império das trevas. Nós éramos pertencentes às trevas. Mas Paulo diz o seguinte, na mesma carta de Colossenses, que ali na cruz, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos despojou na cruz. Na cruz, quando Jesus derrota de vez o diabo, a ponto de não haver mais condenação, não tem como o diabo te acusar de nada diante de Deus, porque foi feita a justiça de Deus. Ele foi lá no império das trevas, Ele te pegou de lá, e Ele te colocou no reino de Deus. Isso é guerra. Isso é guerra. A cruz foi uma guerra.
vivida por mim e por você. Uma guerra que, para Deus, ele poderia não fazer, mas motivado pelo amor ele fez. Ele puxou a guerra contra o império das trevas, motivado por amor. Ele sofreu a condenação, motivado por amor. A história nossa e a história de Deus é uma história do início ao fim, colorida de vermelho. Do amor, da guerra, do sangue. O tempo todo. E aí você olha para essa história e você olha para você. Se você não se fizer essa pergunta, eu acho que você não entendeu nada do que eu falei. É você olhar e falar o seguinte: como é que pode o Rei do Universo olhar para mim e decidir, por amor, travar essa guerra? Se você não se fez essa pergunta, você não entendeu absolutamente nada do que eu falei. Porque é você olhar e falar o seguinte: como pode esse Deus decidir me amar, a mim tão pecador? A não ser que você não se reconheça. Às vezes você não tem espelho e não sabe que é pecador. Eu estou te contando agora. Como pode o Rei do Universo decidir, por causa de mim e de você, que ele desceria naquela cruz para poder colorir de vez a nossa vida? Ele poderia ter deixado entregue, não ia nem ficar preto e branco, Robson. Ia ficar, era tudo negro, sem ninguém enxergar nada. E ele não deixou a vida ir embora. Ele não deixou a vida se esvair. Ele veio colorir tudo de novo, porque ele quis. Como é que pode? Detalhe, eu não tenho essa resposta, viu? Eu acho que se eu tivesse é porque eu estaria completamente enganado. Mas se de um lado nós temos o conhecimento intelectual do amor, e eu espero que você tenha entendido o amor, agora você precisa viver esse amor. Agora você precisa experimentar o amor de Deus na sua vida. Porque sem experimentar não vai mudar nada. Saber o que Jesus fez, tem um punhado de teólogo aí fora que sabe. Tem um punhado de gente que sabe. Mas agora precisa se viver. E aí, o que eu preciso para viver esse amor? Primeiro passo. Projeta para mim, Gustavo, por favor. Hebreus capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Escutem o que esse autor de Hebreus diz para nós. E eu espero que isso faça sentido para você. Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O primeiro passo para a experiência no amor de Deus é você não se fechar para o amor de Deus. É você não endurecer o coração uma vez que você está ouvindo e agora o Espírito está batendo no seu coração dizendo que esse é o amor que muda a sua vida. E você pode se fechar e dizer: eu não vou experimentar esse amor. Não vai, mas é óbvio que não vai. Se você se fecha para esse amor, não, nada vai acontecer de fato. O apelo do Espírito é para que você não endureça o coração, mas que de fato haja uma entrega ao amor, um desejo de experimentar e viver o amor. Porque senão, meu querido, não vai acontecer nada. O primeiro passo é justamente você não se fechar. Seja crente ou não crente, todos nós podemos nos fechar em algum momento ao amor e endurecer o nosso coração. Aquele que não é crente, ele endurece o seu coração rejeitando o amor, dizendo não a esse amor. Mas e nós que somos crentes? Hora nenhuma nós dizemos não a esse amor? E quando vem o dia cinzento e a primeira coisa que você procura são outras respostas, senão a oração e aos pés de Jesus. O que é isso, senão a rejeição do amor de Deus, senão se fechar e endurecer o coração ao amor? No momento em que você busca a satisfação em tantas outras coisas, para ver se isso resolve o dia cinzento. Se não é isso, endurecer o coração, a voz do Espírito te dizendo que não é isso que você deveria estar fazendo, mas você teima nisso. Meu querido, não endureça o coração. Não endureça o coração. O Espírito está martelando na sua mente, dizendo que esse é o verdadeiro amor, que uma vez inundado no seu coração pode mudar a vida, pode trazer brilho da vida.
Não fecha o coração para isso, senão jamais você vai experimentar esse amor. Não tem como experimentar esse amor sem que você abra esse coração e permita que isso aconteça, que Deus entre e transforme. A gente sabe que no final das contas Deus faz o que quer, né, Robson? Fica tranquilo. Não precisa me julgar, não. Se você abrir o coração, você pode ter certeza que Jesus vai dar um chute na porta, ele entra se ele quiser. Mas na nossa perspectiva humana, é isso que você precisa fazer. Dentro daquilo que a gente enxerga da história, abra o seu coração e deixa Cristo entrar. E o sol em ti nascer. Lembra desse hino? Não, né? Uma pena. Ninguém lembra dos hinos que eu conheço, né? Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Conhece, Raiz? Pois é. É exatamente isso. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Está no nosso cenário, inclusive. Essa experiência de amor, ela passa por não fechar o coração. E agora ela vai resultar numa seguinte experiência. Em Gálatas 2:20 diz o seguinte: a vida que agora vivo, a vivo pela fé no Filho de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a experiência da vida de Jesus em nós. Uma vez que agora nós não vivemos mais, mas a experiência é de um controle de Jesus na nossa vida, colocando ordem no caos que um dia estava dentro de nós. Em outro texto também, o apóstolo Paulo nos conta sobre um tal de fruto do Espírito, que é exatamente o reflexo da vida de Jesus em nós. Porque os frutos da carne, diz Paulo, são inveja, maledicência, ciúme, ganância. Mas dominado pelo amor de Jesus, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a antítese do domínio da carne. É a antítese do domínio do pecado. É a vida plena, é a plenitude de vida. Viver com Cristo em nós. Projeta o versículo 19, por favor. Efésios capítulo 3, versículo 19. Que é o texto que nós estávamos lendo. Ora, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa plenitude de Deus, essa plenitude de vida de Deus, não é a plenitude que está sendo pregada aí fora. Prosperidade econômica, ser a sua melhor versão, atingir o seu potencial máximo, isso é tudo baboseira. O seu potencial máximo não é nada, você não é nada. Eu acho uma baboseira esse negócio. Eu vou fazer o meu desenvolvimento pessoal para eu ser a minha melhor versão. O que é a sua melhor versão sem Jesus, querido? Vai se enxergar? Não faz o menor sentido. Deixa isso para lá. É porque não faz sentido. É você não se enxergar, não é? Se você sabe o tanto que você é pecador, quem é que vai atingir melhor versão? Pelo amor de Deus. Jesus não te faz uma melhor versão, Ele te quebra e faz de novo. De novo. Tem que começar de novo, porque isso aqui não presta. O que nós temos não presta, Ele tem que fazer outra vez. A melhor versão sua é no máximo um vaso remendado que não vale de nada. Mas tudo bem, vai lá, potencializa a sua melhor versão. Faz o que você quiser com isso. Não vai levar a lugar nenhum espiritualmente falando. Não é a plenitude de Deus. Não é a vida colorida de Deus. A vida colorida de Deus é realmente você experimentar na sua vida o amor, a bondade, a alegria e a paz que vem do alto. É ter aquilo que é contrário a Deus dominado pelo Espírito de Deus. Essa é a plenitude da vida. E isso só vem pelo vermelho do sangue, da guerra, vermelho do amor. Se você compreender esse amor, você certamente vai ter a sua vida colorida de novo. Porque não existe dia cinzento que resista ao vermelho da cruz. Não existe caos do pecado que resista ao sangue derramado da cruz. Não existe desordem dentro de mim
que resista à operação do Espírito da vida de Jesus em mim? Só Jesus, de fato, pode ser a resposta para um dia cinzento. Porque Ele coloca ordem no caos. Porque o seu amor pode invadir o coração e transformar. Não tem um dia cinzento sequer que não possa ser pintado de vermelho. O vermelho lá da cruz. Vamos cantar um louvor?